A ultrassonografia no presente e no futuro da ortopedia, uma ferramenta para o diagnóstico e tratamento. A imagem de um raio-x, a imagem então, de uma radiografia, é uma imagem ampla, ela pega um segmento inteiro. E nós temos, por qualidade, nós temos como essa imagem se comporta. Então nós temos que o que é proximal, que no caso aqui é o fêmur, sempre vai ficar na parte superior da imagem. E o que é distal sempre vai ficar na parte inferior da imagem. Na ultrassonografia não é assim. Então na ultrassonografia, o que é proximal sempre vai ficar à direita da imagem. No caso, o fêmur está à direita porque é proximal. E o que é distal fica na parte esquerda da imagem. E também não conseguimos ver um segmento tão grande da articulação. Nós vamos ver simplesmente um pedaço dessa articulação, um segmento bem menor. Então, seria o equivalente a vermos essa pequena janela aqui da face medial, que eu estou usando ela como exemplo. E aqui nós temos uma imagem de ultrassom desse segmento, que aqui no caso é o menisco medial na interlinha medial. Então eu quero comparar a imagem do ultrassom com o raio-x. Então essa imagem de uma radiografia de um pequeno segmento e aqui a mesma imagem fazendo uma analogia. Então essa imagem do ultrassom. Então veja, nós temos o côndilo medial, a tíbia e o menisco. E aqui seria o equivalente em um raio-x. Imagine se nós pegássemos um raio-x do joelho, mas não tivéssemos a imagem. Então nós temos que conduzir todo o tratamento do nosso doente com o laudo. E o laudo aqui não é um laudo ruim, foi um laudo que eu considero bem interessante. Então o colega descreveu como uma redução relativa dos espaços articulares do joelho, com predomínio no espaço articular interno, isto é, a face medial está pinçada. Formações osteofíticas marginais nos bordos femorais, patelares e tibiais. Partes moles sem anormalidades. Mas como é que nós vamos tratar o doente só com isso? É o suficiente? Quem que vai se sentir confortável? Agora, quando a gente coloca o raio-x, fica diferente. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, nos dá condições de compreender melhor o que está acontecendo no joelho do nosso paciente. Eu fiz essa analogia porque, na verdade, nós tratamos o ultrassom que recebemos simplesmente através do laudo. Então, quando recebemos uma imagem de ultrassom, normalmente vem dessa forma, né? É um padrão assim das imagens de um joelho. Infelizmente, com muita frequência também recebemos laudos pobres. Isso não é infrequente no nosso país. Então aqui é um laudo bem pobre, parece que tudo que é joelho tem tendinite da pata de ganso, e o cisto de Baker, bem, é fácil de ser visto. Vamos passar o mesmo joelho para um colega que faz um laudo melhor. Então vamos lá, ele deu um laudo bem melhor, mostrando que tem uma tendinopatia na inserção do tendão quadríceps, falou que o sulco troclear apresenta sinais de displasia com lesão condral, um pinçamento articular e ostofitose na interlinha medial, uma lesão degenerativa do corno anterior e do corpo do menisco medial que está extruso, alterações degenerativas do menisco lateral e há um cisto de Baker na fossa poplítea. Mesmo assim, se nós conhecêssemos essas imagens, se nós tivéssemos a condição de interpretar essa imagem, não para dar laudo, mas para nós podermos conduzir o que é que nós vamos fazer com o nosso paciente, é bem mais tranquilo. Pois é. Então veja só, aqui eu tenho uma imagem da face medial de um joelho. Olha quanta informação eu consigo obter se eu conhecer sobre a imagem. Então aqui eu tenho a fêmur e a tíbia, eu tenho osteofitos de borda, eu tenho erosões, geodos, o menisco está extruso e com uma lesão. E nós temos uma perimenicite. Então eu posso tirar muito mais informação olhando e conhecendo e sabendo o que é que está acontecendo na imagem. Por isso, acho importante a gente começar a ter a noção do que é uma imagem de ultrassom e cobrar imagens adequadas, seguindo protocolos.
Quais são as vantagens da imagem da ultrassonografia? Bem, é um exame indolor, rápido, acessível, possibilita a visão dinâmica em tempo real. É um método de alta sensibilidade e especificidade. É um método examinador dependente. Isso é vantagem? Sim, porque eu vou querer que um colega competente faça meus exames, né? E eu também tenho que ser competente para fazer uma avaliação através do ultrassom, mesmo sem fazer laudo. A gente vai fazer o que eu chamo de exame físico de imagem. As desvantagens, o que é uma vantagem também? É ser examinador dependente. Qual o problema? Se o colega faz uma imagem de ultrassom sem protocolo, é só ele que sabe interpretar. E pior, se você der essa imagem para ele daqui 3 anos, ele não vai lembrar como é que ele fez aquela imagem. Portanto, fica bem difícil de você ter normas de interpretação da imagem. Como aprender a fazer ultrassom musculoesquelético? Nós temos que ter treinamento, óbvio. Estudar muito, é o que o médico sabe fazer, estudar. Conhecer a anatomia, conhecer as doenças musculoesqueléticas, saber operar o equipamento e trabalhar com o equipamento adequado. Veja aqui, eu tenho um tendão normal do cabo longo do bíceps. Aqui eu tenho um tendão com tendinopatia. Qual a diferença? Ele está espessado, está hipocóico e o fibrilado começa a ficar diferente. Aqui eu já tenho uma tenossinovite, então além do tendão ter alteração, também tem a bainha com alteração. A bainha está espessada e hipocóica. E aqui, além disso, eu tenho uma lesão, que tem uma perda do fibrilado dentro do tendão. Então é importante sabermos interpretar as imagens para fazermos, então, um bom exame, um exame físico de imagem adequado. O equipamento de ultrassonografia, se nós compararmos com uma máquina fotográfica, as lentes são os transdutores e o corpo da máquina é o aparelho de ultrassom, que nada mais é do que um computador. Nós temos equipamentos fixos, equipamentos portáteis, alguns equipamentos portáteis dedicados para a intervenção e o ultra portátil, que é aquele que vemos em qualquer tela, inclusive no nosso celular, né? É somente o transdutor. Cada um tem uma vantagem e desvantagem, é óbvio, né? O que já é o futuro da ultrassonografia? Ele é o melhor exame na ginecologia, na medicina interna, para ver um abdômen, na cirurgia vascular, para avaliarmos varizes, em glândulas, mamas e tireoide, e em urgências, através do FAST, que não tem hoje um pronto-socorro de bom padrão nesse nosso país, que não tem um colega com ultrassom para avaliar se há ou não líquido intraabdominal. Então, já é o melhor exame nessas especialidades. Na ortopedia, o raio-x e a tomografia computadorizada são exames excelentes para avaliarmos fraturas. Temos a ressonância, onde nós avaliamos lesões tendíneas, ligamentares e condrais, e nós temos a eletroneuromiografia para avaliar as lesões e as neuropatias dos nervos periféricos. Normalmente, nas residências, nós não conhecemos nada da imagem de ultrassom, né? Até onde isso é verdadeiro? Na verdade, não existe melhor exame. Cada exame cumpre uma função diagnóstica. A tomografia não é melhor que a radiografia e a ressonância não é melhor que o ultrassom. Cada um complementa o outro. E a eletroneuromiografia não é exatamente um exame de imagem, sim um exame fisiológico. E normalmente nos dá o diagnóstico sindrômico, não etiológico. Eu sempre falo, eu quero ver você operar uma fratura de um platô tibial ou de um pilão tibial simplesmente com uma tomografia, sem uma radiografia. Veja com raio-x, que é um exame simples, é muito importante para nós termos a noção dos fragmentos, vermos um todo. E a tomografia nos dá a finesse do fragmento, né? É a mesma coisa da ressonância e a ultrassonografia. Cada um vai nos fornecer imagens dentro da estrutura que me interessa para avaliar as doenças em questão. Cada exame, portanto, tem uma indicação e uma precisão diagnóstica.
Os ortopedistas foram treinados para avaliar as imagens de radiografias, tomografias e ressonâncias e entender um pouco da eletroneuromiografia, mas não foram treinados para avaliar uma imagem de ultrassom. Veja aqui, nós temos um tendão normal. Aqui é o epicôndilo lateral e o tendão distal do bíceps. Esse tendão está normal e esse daqui também. Esse daqui já não está. Esse aqui já tem uma epicondilite. Então, como nós não fomos treinados para avaliar as imagens de ultrassom, nós temos dificuldade para indicar a ultrassonografia e avaliar as suas imagens. Acabamos pedindo ultrassom quando não podemos pedir a ressonância. Essa é a grande verdade. Aqui nós temos uma epicondilite com lesão e aqui nós temos uma lesão parcial do tendão distal do bíceps. Nós perdemos a chance de conhecer a ultrassonografia várias vezes. Na década de 80, quando o Dr. Graf mostrou a sua utilidade para avaliar os quadris displásicos. Na década de 90, quando os colegas anestesistas começaram a usar a ultrassonografia para guiar seus bloqueios de nervos periféricos. A gente estava lá do lado, no centro cirúrgico, eram nossas cirurgias que ele fazia esse tipo de bloqueio. E nós ficamos olhando e deixamos passar. E novamente, nos anos 2000, já nesse século, quando os médicos da dor começaram a fazer intervenções guiadas pela ultrassonografia. Finalmente, a partir de 2010, os ortopedistas começaram a olhar para a ultrassonografia de outra forma. Hoje, o ultrassom é uma realidade para o ortopedista. Eu já treinei mais de 1.500 ortopedistas. A ultrassonografia identifica a estrutura anatômica, identifica as alterações, mais fácil de acompanhar a evolução das doenças. É um exame sem radiação. Em 2020, a SBOT criou a sua comissão de ultrassonografia, hoje chamada de intervenções ecoguiadas, e nós tivemos uma evolução da ultrassonografia. Nós tivemos transdutores Bluetooth ligados em diferentes telas, então hoje nós temos simplesmente o transdutor, que é possível ver no celular, e isso está evoluindo com imagens cada vez melhor e mais confiáveis. Nós temos a elastografia, que avalia a elasticidade do tecido. Nós temos o ultrassom 3D, que ainda no uso esquelético nós usamos muito, mas logo eu acredito que nós vamos ver alguma vantagem em fazer alguma avaliação 3D. Nós podemos fundir as imagens de ultrassom em ressonância, ultrassom em tomografia, e isso pode nos guiar melhor para intervenções muito profundas. E podemos combinar ultrassom e artroscopia para melhorar os nossos procedimentos cirúrgicos. Ultrassonografia é necessário nós avaliarmos a textura dos tecidos, a homogeneidade dos tecidos, o espessamento, no caso aqui é o nervo mediano dentro do túnel do carpo, a ecogeneidade e o Doppler, o famoso Doppler que só é possível ter no ultrassom. O Doppler avalia se há atividade no tecido, é como se fosse um VHS do local que estamos vendo. Então nós estamos, na verdade, avaliando a ação do nosso sistema imunológico. Nós estamos vendo se há vasodilatação ou neoformação vascular na estrutura insonada. Então, no caso aqui, é um nervo mediano com uma grave neuropatia. Você veja que na parte interna do nervo nós temos vasos dilatados. Isso é sinal de atividade intraneural, e isso é sinal de uma neuropatia mais grave. Aqui eu mostro o intervalo dos rotadores. Então nós temos aqui o tendão subescapular, o supraespinal, o cabo longo do bíceps, o ligamento coracomeral e o ligamento glenomeral superior. Veja que é possível avaliar muito bem essas estruturas pela ultrassonografia. A imagem é confiável, alta sensibilidade, a textura é bonita. O ultrassom nos dá imagens confiáveis, mostrando alterações na textura fibrilar, se há ou não espessamento, a ecogeneidade tecidual, se há fluxo ao Doppler, se há compressão nervosa. A ultrassonografia na prática clínica do ortopedista já é uma realidade para diagnósticos e tratamentos.
Tem muitos ortopedistas usando, não para fazer laudos, que isso não é a nossa praia, mas sim para fazer o que eu chamo de exame físico de imagem. A ultrassonografia pode fornecer imagens confiáveis em pacientes com doenças articulares, lesões esportivas, infecções osteoarticulares, neuropatias periféricas, tumores. É uma extensão do nosso exame físico. Por isso que eu digo que o ultrassom é um exame físico de imagem para o ortopedista. Podemos fazer o tratamento através de intervenções guiadas por ultrassonografia. Fazemos infiltrações, punções, fenestrações, barbotagens, bloqueios, tenotomias percutâneas. É possível fazer o diagnóstico confiável pelo ultrassom? Tem vários artigos mostrando que sim. Esse artigo está mostrando que o ultrassom é tão útil quanto os testes eletrofisiológicos na avaliação das formas idiopáticas de síndrome do túnel do carpo. E é superior a qualquer outro método diagnóstico na avaliação da maioria das formas secundárias de síndrome do carpo e complicações pós-cirúrgicas. É uma ferramenta diagnóstica muito interessante. Veja que esse artigo mostrou que houve associação estatisticamente confiável e significativa entre a eletroneuro e o ultrassom. E a possibilidade da ultrassonografia foi maior para níveis mais graves de síndrome do túnel do carpo. Aqui eu estou mostrando uma classificação possível para neuropatia do nervo mediano no túnel do carpo, que talvez seja a neuropatia mais comum, e o ultrassom hoje está virando um exame de padrão ouro para avaliar esta neuropatia. Podemos classificar essas neuropatias em leve, moderadas e graves. Então, uma neuropatia leve quando o nervo mediano está espessado, normalmente maior do que 15. Ele também vai ter alteração de textura, ficando hipecóico, mas eu vou usar essa referência, que essa é uma referência padrão. E também não tem zona de compressão. Então, isso seria uma neuropatia leve. Se você tiver um nervo mediano acima de 15, e tiver zonas de compressão, já é uma neuropatia moderada. E se nós tivermos uma neuropatia grave do nervo mediano, então seria o nervo mediano também acima de 15, com zona de compressão, com uma hipotrofia ou atrofia da musculatura tenar do lado cometido. Veja a diferença de textura e de espessura dos dois músculos. Podemos comparar um lado com o outro. Essa é a vantagem do ultrassom, fazer os exames comparativos. E também podemos considerar esse nervo mediano grave se houver fibrose ao redor. E o ultrassom mostra muito bem essa fibrose. Veja só, o nervo está aqui e esse halo hiperecóico, esse halo mais branco, é a fibrose. Veja, o nervo está aqui, ele está fazendo com uma compressão importante, isso daqui é tudo fibrose. Que exame nos mostra isso desta forma? O ultrassom serve de triagem e acompanhamento de lesões. A presença de anormalidades ultrassonográficas está associada ao aumento do desenvolvimento de dor em tendões calcâneos e patelar dentro de um ano após maratonas ou meia maratonas. Então você pode fazer screening com facilidade. Ele pode guiar procedimentos e cirurgias. Então, o desbridamento do tendão patelar pode ser guiado pelo ultrassom para tendinopatias persistentes e pode melhorar os sintomas e a estrutura do tendão sem complicações em 6 meses de acompanhamento. E esse artigo mostrou que a maioria dos pacientes retornou ao nível de atividade de lesão mais rápido. Aqui eu tenho uma imagem de uma epicondilite lateral com lesão. Veja que tem tendão espessado, com áreas de perda de textura, e isso é lesão. Tem aumento de fluxo ao Doppler, mostrando uma intensa atividade. Lembra que o Doppler é como se fosse um VHS, e esse Doppler aqui está praticamente mais da metade da área acometida, portanto é um Doppler importante, né? Então o Doppler de grau 3. E aqui estou mostrando que podemos fazer intervenções guiadas
pela ultrassonografia, intervenções que vão dar resultados muito melhores, por motivos óbvios. Eu estou vendo o que eu estou fazendo, então eu posso fazer o planejamento, eu posso fazer o que eu planejei, e com isso você pode estudar melhor, inclusive, a evolução desse tendão após os procedimentos. Então, nesse caso, eu estou fazendo primeiro uma fenestração do tendão, estou batendo com a agulha na êntise, estimulando a êntise, e depois eu vou jogar um pouco de medicamento. Olha o que acontece com 11 dias após a infiltração. Então, eu me baseio não só na melhora clínica do meu doente, mas na evolução da imagem. Então, fica muito melhor para mim saber como está esse meu paciente. Olha a diferença desse tendão e 11 dias depois. Ultrassom diagnóstico precoce da neuropatia. Então, estudos para explorar o potencial de ultrassom como marcador precoce de neuropatia e avaliar se o grau do alargamento do nervo varia de acordo com o tipo de diálise. Então aqui são em pacientes que sofreram diálise. Com isso, tem uma previsibilidade e prevenção do desenvolvimento de lesão nervosa. Então você pode, mesmo se um paciente ter alteração, você pode antes já avaliar o paciente que tem potencial de desenvolver túnel do carpo. No caso aqui são pacientes que sofreram diálise, então eles fazem amiloidose com frequência e acabam desenvolvendo com frequência o túnel do carpo. Você pode ver isso antes, né? Aqui nós temos o túnel cubital. Vamos avaliar o nervo ulnar. Aqui eu tenho o epicôndilo medial, o olecrano e o húmero. Aqui eu tenho o ligamento colateral medial, que é a sua porção posterior, que é a banda posterior e a banda transversa. Essa aqui é a arcada de Osborn. Aqui eu tenho um coxim gorduroso e aqui está o nervo ulnar dentro desse coxim. Isto é um nervo normal. É a aparência que nós temos de um nervo normal. E nas neuropatias nós vamos ver os espessamentos, a hipoecogeneidade do nervo, a perda da textura fibrilar. Vamos ver se há ou não compressão desse nervo. Aqui há uma compressão evidente do nervo. Se tem luxação, veja como é importante a avaliação dinâmica. O ultrassom avalia bem demais essa luxação, que é muito prevalente em homens, principalmente depois dos 35 anos. E o Doppler, que eu já tinha dito, é uma avaliação extremamente importante, porque mostra a atividade interna do nervo, mostrando então que ele está com uma neuropatia bem mais grave. E a fibrose perineural, que é um fator muito complicante. Aqui a fibrose, no caso, está no nervo ulnar, que está luxado. As vantagens de se ter as imagens de ultrassom para podermos oferecer um bom tratamento para o nosso paciente. O ultrassom é uma ferramenta que avalia aspectos detalhados do diagnóstico, espessamento, hipoecogeneidade, se tem perda da textura fibrilar, no caso é uma lesão, se tem compressão, luxação, o fluxo intraneural do Doppler, se tem fibrose perineural. O ultrassom é uma ferramenta que pode propiciar tratamentos com intervenções, infiltrações, punções, fenestrações, barbotagens, bloqueios e tendotomias percutâneas. E ajuda a fazer o diagnóstico correto e planejar melhor o tratamento. E também entender as limitações dos diversos tratamentos para nós podermos mudar o tipo de tratamento. Então, em neuropatias compressivas é muito comum nós usarmos medicamentos para alívio dos sintomas e associar com vitaminas B e fisioterapia. Mas quando você vê que não há evolução ou é uma neuropatia muito grave, já vamos partir para algum tipo de procedimento com intervenção, que pode ser guiada pelo ultrassom ou pode ser uma cirurgia. A cirurgia sempre é um bom meio de tratamento. Como aprender ultrassonografia músculo-esquelética? Bem, primeiro, você deve iniciar seus estudos aprendendo a mexer com o ultrassom como um todo. Então eu tenho um curso online de ultrassonografia básica, imagem, física e intervenções guiadas. Esse curso vai te ensinar a entender a ultrassonografia e manipular o seu equipamento, mexer nos botões e para que serve cada botão. Conseguirá esse curso aqui no meu site
tulioravelli.com.br. Faça então os cursos básicos de ultrassom, onde irá aprender a fazer ultrassonografia das articulações. Existem cursos básicos de ultrassom dos membros superiores e dos membros inferiores. Esses cursos eu ofereço anualmente. Depois aprenda a fazer intervenções guiadas pela ultrassonografia. Eu tenho um curso de intervenções guiadas pelo ultrassom, onde eu ensino a fazer intervenções nos membros superiores, membros inferiores e coluna lombar. Cada 2 meses eu estou oferecendo um curso desse, e é um curso onde abre a cabeça para ver que as intervenções não são só fazer infiltrações, em si colocar a agulha e fazer procedimentos de verdade, liberações, e isso funciona muito bem. Depois desses cursos, se você quiser evoluir, faça os cursos avançados de ultrassonografia, específicos de cada articulação, e aprenda a fazer a ultrassonografia avançada. Eu tenho cursos avançados de todas as articulações. Então eu tenho curso avançado de ultrassom do ombro, curso avançado de ultrassom do cotovelo, punho e mão, curso avançado de ultrassonografia do quadril, de ultrassonografia do joelho, curso avançado de ultrassonografia do tornozelo e pé. Toda a agenda dos cursos você conseguirá no meu site, que é tulioravelli.com.br. Se quiser um curso mais específico e se aprofundar nos seus conhecimentos, eu tenho um curso de ultrassonografia das neuropatias periféricas, onde eu disseco os nervos de todos os membros superiores e inferiores. Faça intervenções pela ultrassonografia, porque é muito importante para avaliar e dar o tratamento adequado aos seus pacientes. Normalmente, essas intervenções estão entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Então, você vai colocar essas intervenções como mais uma opção de tratamento aos seus pacientes. Então, aqui eu tenho a cabeça longa do bíceps, supraespinal, subescapular, bursite subdeltoide, o cabo longo do bíceps está aqui, o ligamento glenomeral superior e o ligamento coracomeral. Eu vou fazer uma intervenção para tratar esta tendinopatia. Essas intervenções também podemos fazer em casos de capsulite adesiva, porque nós infiltramos muito próximo do ligamento coracomeral aqui, e esse ligamento ele é muito acometido na capsulite, ele fica muito espessado e ele acaba ficando rígido, e isso ajuda bastante a melhorar a capsulite. Isto quer dizer, a infiltração próximo do ligamento coracomeral. Aqui nós estamos filtrando, na verdade, o cabo longo do bíceps. Aqui eu estou fazendo uma infiltração intraarticular de ácido hialurônico no cotovelo. Então, nós estamos fazendo um acesso de proximal para distal, o cotovelo semifletido, e veja que eu consegui entrar na fossa olecraniana com a minha agulha e vou fazer a infiltração de ácido hialurônico. Essa infiltração melhorou muito a mobilidade deste cotovelo, que foi um cotovelo pós-traumático, sofreu uma lesão ligamentar. Então o ácido hialurônico foi determinante para melhorar. Aqui um túnel do carpo, que é uma neurite reacional do nervo mediano por compressão, uma neuropatia frequente, talvez é a mais frequente do corpo, não só do membro superior. A causa, então, é a discrepância entre o volume do túnel do carpo e seu conteúdo, e o volume do túnel do carpo varia com a posição do punho. Aqui eu tenho o escafoide, o pisiforme, o assoalho ósseo, o flexor radial do carpo, o flexor lunar do carpo, eu tenho o ligamento transverso do carpo, o ligamento volar do carpo, o túnel de Guion, a artéria ulnar e o nervo ulnar. Então esse é o túnel do carpo e aqui está o nervo mediano. Na avaliação pela ultrassonografia, nós vamos colocar o transdutor entre as eminências tenar e hipotenar para uma avaliação longitudinal.
Nós vamos encontrar o nervo mediano, que se apresenta hipoecogênico, isto é, um pouco mais escuro em relação aos tendões flexores, e não se movimenta, ao contrário dos tendões que se movimentam. Aqui nós temos o rádio, o semilunar e o resto do assoalho ósseo. Aqui os tendões flexores, o nervo mediano e o ligamento transverso. E podemos encontrar grandes compressões, veja só, aqui o ligamento transverso e o nervo mediano sofrendo uma compressão importante aqui. E uma área de espessamento gigante, distal, veja que é distal onde está a principal neuropatia, a área de neuropatia. Eu posso fazer infiltrações no túnel do carpo e posso fazer hidrodissecções. A infiltração consiste de nós localizarmos o ligamento transverso e colocar um volume de medicamento, normalmente a gente usa corticoide, e isso vai embeber os tendões que normalmente apresentam tendinopatia, e com isso os tendões vão diminuir o seu volume e vão diminuir a compressão e vamos ter uma melhora importante dos sintomas do nosso paciente. Aqui eu estou fazendo uma hidrodissecção, aqui é o nervo mediano, estou entrando com agulha por cima do nervo mediano, fazendo anestesia. Veja que eu tenho que então colocar líquido ao redor do nervo, um volume de líquido suficiente para hidrodissecar esse segmento, romper as bridas, as aderências que estão no nervo, tanto no ligamento transverso ou ao redor dos tendões. Isso melhora muito mais os sintomas dos nossos pacientes, então fica muito mais persistente, melhora, o paciente melhora demais da conta. Tem paciente que a gente consegue levar à cura, e não são poucos. Então, isso é uma hidrodissecção do túnel do carpo, do nervo mediano, no caso aqui, né? Estou fazendo hidrodissecção do nervo mediano. Veja esse paciente aqui, ó, com 2 anos de pós-operatório de uma cirurgia para cima do túnel do carpo, evoluiu com dor crônica e dormência noturna. Olha que caso bom. Aqui está o escafoide, assoalho ósseo, pisiforme. Aqui o flexor radial do carpo, o ligamento transverso do carpo com solução de continuidade, o ligamento volar do carpo, que é vai fazer o túnel de Guion, né? Artéria unar e o nervo unar estão aqui. Aqui eu tenho o nervo mediano e a fibrose ao redor do nervo. Então eu tenho um nervo aqui, que parece que ele está pequeno, é que ele não consegue inchar, né? O nervo não consegue fazer o seu edema aumentar a sua área de secção transversa por causa da fibrose. E medindo a área da fibrose já mostra uma área maior, mas o importante é a área do nervo. Veja que na visão longitudinal nós vamos ter também um nervo com um halo, né, branco em cima e embaixo dele. O nervo está aqui, ó. Aqui é o ligamento transverso, que tem a solução de continuidade. Aqui o nervo mediano e aqui a fibrose ao seu redor. E vamos fazer a hidrodissecção do nervo mediano e vamos romper essa fibrose com líquido. Veja que eu vou fazer a infiltração, vou anestesiar primeiro, sempre, né? Estou anestesiando o nervo, primeiro por baixo, agora por cima. Já estou criando um espaço e veja que eu já entrei dentro da fibrose com anestésico. E agora vou trocar por uma seringa, onde eu vou jogar líquido ao redor do nervo, fazendo com que essa fibrose se quebre, se rompa e vai melhorar toda a evolução do nervo. O nervo, como eu poderia resumir, o nervo vai respirar, né? Porque ele estava preso por essa fibrose. Essa paciente teve melhora de 100% dos seus sintomas. Então eu rompi a fibrose com ultrassom. Isso é uma hidrodissecção. Eu tenho vários cursos online, se você não quer vir para Maringá, os meus cursos. Eu tenho cursos de ultrassom dos membros superiores, ultrassom dos membros inferiores, tenho um curso de intervenção nos nervos superiores, intervenções dos membros inferiores, tenho cursos de ultrassom e intervenções guiadas no ombro, no quadril, no tornozelo e pé, no joelho, aqui está repetindo no quadril, e também no punho e mão. E tem o curso de ultrassonografia básica, imagem, equipamentos, física e intervenções guiadas, que é o curso que eu já falei para vocês, onde eu ensino a fazer
a entender a imagem de ultrassom. Aqui nós temos um quadril com uma lesão labral com arrancamento de um fragmento acetabular. E há um derrame articular evidente, esse paciente tem uma cápsula que está espessada. Eu vou colocar o transitor oblíquo na linha do colo femoral. O ponto de entrada da agulha é de 4 a 5 centímetros do transitor. Eu prefiro usar o transitor convexo para a punção articular coxo-femoral. É bem melhor para visualizar a agulha. Aqui é o alvo. Sempre nós temos que ter um alvo quando formos fazer alguma intervenção. Então eu vou colocar a agulha no meu alvo, vou aspirar esse conteúdo e vou jogar um medicamento que eu achar mais adequado aqui para melhorar os sintomas do meu paciente. Veja que eu esvaziei aquele derrame articular, troco a seringa e vou injetar a medicação. Aqui é uma infiltração do piriforme no ventre muscular do piriforme. Aqui estão na região glútea, então, veja o glúteo máximo, sacro, nervo ciático, espinha esquiática, ligamento sacro-esquiático, e eu vou fazer uma infiltração guiada dentro do piriforme. É uma infiltração bem tranquila, apesar de dar a impressão que é difícil infiltrar o piriforme. Tecnicamente não é uma infiltração muito difícil. Você veja que a posição da agulha já nos dá uma geometria, mostrando que nós estamos indo na direção certa. Assim, o nervo ciático está aqui nessa ponta, que aqui é a espinha esquiática. Portanto, eu estou indo longe do nervo ciático, né? Entro dentro do ventre muscular do piriforme e só jogo a medicação depois disso. Então isso é uma infiltração do piriforme. Jogando o medicamento agora. Aqui eu tenho um nervo ciático com uma importante neuropatia. E vou mostrar como eu faço a hidrodissecção do nervo ciático. Veja que vamos entrar a agulha, guiada pelo ultrassom. Veja que eu consigo ver muito bem o nervo. Coloco a agulha ao lado do nervo ciático, com muita tranquilidade e segurança, o que é muito importante. E vou fazer a hidrodissecção deste nervo. Então você joga um volume de líquido que vai liberar as aderências que estão ao redor do nervo ciático. Isso trouxe uma melhora importante para esse paciente. Qualidade de vida. Isso importa muito, ver o sorriso do paciente no retorno. Tirei a sua dor. Então essa neuropatia causa muito desconforto, né? Vou mostrar agora como se faz um bloqueio tipo PENG. Eu tenho aqui então o tendão direto do reto, a espinha ilíaca anterior inferior e a linha iliopectínea. O ilíaco, psoas maior, formando então o iliopsoas. Aqui eu tenho o nervo femoral e a artéria femoral. Veja que seguindo a linha iliopectínea, a gente tem uma área um pouco mais alta, que é a eminência iliopectínea. Aqui nós temos o local onde passam os ramos do nervo femoral e os ramos obturatórios acessórios. Então nós vamos jogar um volume de anestésico aqui e fazer um bloqueio, que é o bloqueio descrito pelo Dr. Peng. Então aqui está a imagem e nós vamos fazer anestesia. Vamos bater aqui na linha do pectíneo, um pouquinho depois do psoas, e vamos jogar um volume de líquido aqui, de anestésico, para fazer esse bloqueio que ajuda demais os pacientes que apresentam dores no quadril. Então isso alivia demais as dores no quadril dos nossos pacientes. Veja a diferença desse paciente, ó. Antes de fazer o bloqueio e depois de fazer o bloqueio tipo PENG. Ele tinha uma artrose do quadril. A diferença é muito grande. A melhora clínica do paciente é muito importante. Olha só. É uma felicidade do médico ver isso, né?
Eu tenho inúmeros cursos presenciais que ocorrem aqui na nossa sede em Maringá. Eu tenho cursos de ultrassom dos membros superiores, ultrassom dos membros inferiores, ultrassom e intervenções no quadril, ultrassom e intervenções no joelho, ultrassons e intervenções no ombro. Todas essas intervenções são guiadas. Ultrassom em neuropatias periféricas dos membros inferiores e superiores, ultrassom e intervenções no joelho, ultrassom e intervenções no tornozelo e pé, ultrassom e intervenções no punho e mão. E temos um curso grande somente de intervenção, que eu mostro intervenções nos membros superiores, inferiores e na coluna. Aqui eu mostro uma infiltração interarticular do joelho, segundo a técnica de Ravelli. Então eu faço dessa forma, eu entro com a agulha no sulco troclear e coloquei a agulha aqui na cartilagem, olha só, já é o bastante para injetar o medicamento, normalmente ácido hialurônico, né? E eu consigo achar com muita facilidade esse espaço e jogar interarticular com segurança, rapidez, usando agulhas simples, agulhas finas, né? Aqui uma agulhinha cinza, a gente faz o procedimento com muita tranquilidade. Aqui uma punção intraarticular do tornozelo, da forma que eu faço. Veja como eu entro aqui no tornozelo. Olha só, eu vou esvaziar, aqui é em cima do domus talar, ó. Bem acima do domus talar, eu consigo colocar a minha agulha desta forma, com muita segurança, e aqui eu consigo fazer a aspiração e depois injetar o medicamento. Aqui uma infiltração de artrites dos ossos do tarso. O ultrassom consegue mostrar com muita facilidade o local dessas artrites e nos dá segurança para fazermos pequenas infiltrações pontuais em que o paciente melhora demais da conta. A gente melhora o pezinho de uma forma absurda. Então você consegue jogar um medicamento. Aqui no caso é entre o terceiro e o quarto metatarso, que é o local com muita artrose. Frequentemente nós temos artrose nesse ponto aqui. E podemos colocar então um pouquinho de medicamento nesse local para fazermos a nossa intervenção. Isso traz alívio imediato para o paciente. Quando ele volta feliz, porque essa dor no pé normalmente é prevalente e pouco se faz para fazer o seu tratamento. No meu site, www.tulioravelli.com.br, existem mais de 1.200 imagens de ultrassonografia musculoesquelética, são imagens patológicas, e você pode navegar aqui no menu para ver essas imagens, estão lá no site. Tenho mais de 120 vídeos de ultrassonografia musculoesquelética. Esse vídeo que eu estou gravando agora vai entrar no meu site, e você pode assistir isso sem custo. Eu sou compositor e guitarrista, eu tenho músicas gravadas, se você quiser ouvir o meu trabalho como músico, também está lá. Eu tenho um atlas de ultrassonografia musculoesquelética, que se você quiser adquirir, esse atlas ele tem as imagens para um exame do ombro, cotovelo, punho, mão, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então você consegue, através desse atlas, fazer com facilidade as imagens necessárias para um bom exame de ultrassom nessas articulações. Eu tenho ele em versão em PDF, que você baixa online, e tenho online eu tenho várias línguas, né? Você pode passar para um colega de outro país se ele quiser baixar isso em outra língua, e tenho a versão em português impressa, que aí você tem que entrar em contato através desse QR Code e você entra em contato conosco e a gente manda para você. Também tem um aplicativo de imagem, que é o app USMSK. Esse aplicativo ele mostra as imagens de ultrassom musculoesquelética. Você encontra, instala, cria sua conta, escolha o seu idioma e você vai clicar aqui em imagem, escolher o que você quer ver, membro superior e inferior, e você vai escolher a categoria. No caso aqui, face anterior, escolhi quadril, né? Eu que tenho aqui colo de fêmur. Então tem a imagem em escala de cinza, tem imagem com cores nos tecidos, destacando. Se você quiser a legenda também tem. E se você quiser tirar as cores também é possível. E veja que bacana, se você quiser fazer intervenção, olha aqui, clique em infiltração. E você vai ter
a posição da agulha para fazer a sua intervenção. Então você não vai ficar com dúvida da forma que você vai entrar para infiltrar a articulação ou qualquer outro elemento anatômico que vai estar muito bem mostrada aqui no Atlas. Esse aplicativo está nas lojas para Android e iOS, basta baixar. Se você quiser aprender ultrassom musculoesquelético, você está convidado a vir nos meus cursos de ultrassonografia musculoesquelética. Eu sou Túlio Ravelli e estes são os meus telefones e os meus contatos. Estou à sua disposição. Espero que você tenha gostado desta aula.